Olá, meus caros, sejam todos muito bem-vindos a mais esse encontro do Contábil FC. É muito bom estar aqui e desde já quero agradecer pelo tempo de cada um de vocês. Hoje com um convidado, hein? Vou apresentar o nosso convidado já já, que vai dividir conosco o seu tempo, seus conhecimentos, falando de mais uma temática muito importante para o dia a dia da gestão de clubes de futebol no Brasil. Se você não me conhece, se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Alex Brito, contador, professor de contabilidade, atuo no futebol desde 1992, fui contador do Corinthians, também tenho atuação em diversos projetos de auditoria e consultoria por vários clubes no Brasil até hoje. E nesse espaço aqui, toda quarta-feira às 20 horas, eu procuro dividir um pouco do que já fiz e faço até hoje no futebol e também aprender com todo mundo. Por isso, convido pessoas importantes no meu relacionamento e também deixo esse espaço aberto para que todos possam contribuir com seus comentários, considerações e tudo mais. Tá? Por isso, te convido a se inscrever no meu canal, acompanhar esses conteúdos, compartilhar com quem você conhece e vamos criar uma comunidade aí acerca deste tema, não é verdade? Muito bem, meus caros. Eu vou apresentar aqui o nosso convidado de hoje, tá? Afinal de contas, hoje o espaço aqui, sobretudo, é dele. Professor Aguinaldo Antônio dos Santos. Eu preciso pegar um fôlego aqui para falar o currículo dele. Dá uma corridinha. Todo mundo já percebeu que eu só convido, na linguagem do futebol aí, só convido feras aqui para esse espaço, né? O professor Aguinaldo é doutorando em administração, com ênfase em gestão organizacional na Universidade de São Caetano do Sul, mestre na mesma área pela ESPM, professor, coordenador de pós em inteligência de mercado, vice-coordenador dos cursos de pós-graduação em controladoria e finanças, no SENAC, professor na graduação e pós-graduação, EAD, em gestão de negócio, uma ampla atuação no Centro Universitário SENAC, vice-coordenador do Grupo de Excelência em Inteligência Competitiva, membro do Grupo de Excelência em Gestão Corporativa, representante do Conselho Regional de Administração de São Paulo, né, o CRA, e também é pesquisador e consultor em empresas. A presença do Aguinaldo aqui é muito importante e pautada também em um material que ele produziu muito valioso, que está publicado na revista Internext, revista eletrônica de negócios internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Nós vamos falar desse conteúdo e de várias coisas relacionadas aí às finanças dos clubes. O professor Aguinaldo é coautor dessa obra e ele também certamente vai mencionar aqui os colegas autores. E da minha parte é isso, né? Tem que passar a bola, né? Sem trocadilho ou com trocadilho, preciso passar a bola aqui para o professor Aguinaldo. Professor Aguinaldo, seja bem-vindo. Que fôlego, hein? Você viu? Consegui, hein? Agora preciso beber uma água aqui e oxigênio, que senão não vai dar. Para chegar aos 45 segundos do tempo. Seja bem-vindo, muito obrigado pelo seu tempo e a palavra é sua. Fala para a gente o que você fez aí, como foi a experiência de fazer pesquisa nesse ramo. Fique à vontade. Professor Alex, vou te chamar de Alex, mas nos conhecemos como Aguinaldo. Professores no SENAC. Exatamente. Exatamente. Atuamos juntos, né, há alguns anos no SENAC e um prazer estar aqui com você. Quando nos falamos na semana passada, semana retrasada, falei, olha só, tenho aqui um presentinho para você, um artigo acadêmico que escrevi junto com colegas e você se interessou pelo assunto. Falei, então tá aí, ó, vamos falar sobre e tá aqui. Eu te mandei no chat, se você consegue depois publicar, se você conseguir publicar depois para o pessoal, o endereço desse artigo acadêmico. Perfeito. Tá?
Perfeito. Tá aí, tá disponível. Depois você pode colocar no descritivo do vídeo, né? Muito Ótimo. bom. Eu vou compartilhar aqui rapidamente o, a minha tela Tá. e agora é só colocar em todos os participantes, né? Hum. Espera aí que eu vou lá e compartilhar. Mas qual é a minha proposta aqui, Alex? Vamos ver se você já está vendo aí, hein? Espera aí. Foi? Isso, agora sim. Ótimo. Então, qual é assim, o que foi escrito, né? Até para você entender um pouco, né, Alex, quem está passando por aqui não é dessa área acadêmica, não sei se tem intenção de fazer um mestrado, um doutorado, mas quando você entra nesse mundo acadêmico, você tem que produzir texto. Exato. Não é por obrigação, mas que você contribua, né, com o mundo acadêmico e com o mundo profissional também. E quando eu cheguei no doutorado em 2019, o Edmilson, que é o primeiro autor do artigo, hoje ele é doutor. Aliás, Ele. vamos mandar um abraço para ele, que ele está acompanhando aqui a nossa transmissão, hein? Obrigado, Edmilson. Opa, eu não estou vendo a Vou passando para interação no você aqui YouTube. Eu vou. o YouTube, Uhum. mas o professor Edmilson está aqui. Muito obrigado, uma boa noite. Seja bem-vindo e fique à vontade para interagir com a gente também. Eu até faço para você uma extensão aí com vídeo para ele, posso com vídeo para ele falar sobre a tese de doutorado dele, que vai além desse artigo aqui. Você vai Perfeito. gostar, vai ser muito bacana também. Mas na época, olha só como a coisa aconteceu, né? Eu entrei em 2019, o Edmilson já estava há um ano no doutorado, estava fazendo ali, começando a fazer levantamento de dados. É, assim, numa conversa, ele não se demonstrou tão assim conhecedor de levantamento de balanços e demonstrativos de resultados, e isso eu já há bastante tempo faço um pouquinho, não como você, porque você é um contador, né? Eu sou administrador, você Uhum. falou bem isso, né? Mas enfim, mas eu, de certa forma, eu tenho um domínio, né? Leitura dos balanços e vi que ele precisava entender bem sobre balanço e demonstrativo de resultados e demonstrativo de fluxo de caixa para fazer os estudos. Aí ele falou: quer participar comigo de um artigo? Eu coloco o seu nome e você, inclusive, já começa a interagir com o assunto. Eu falei: tá feito, é o que a gente precisa. E aí eu entrei nesse estudo com ele e ele já tinha ali mais três pessoas participando desse artigo acadêmico, entre eles o Edinício, o professor que foi o orientador dele, o principal orientador, o Dr. Marco Antônio Pinheiro, e o professor Paulo Reis Mourão, que é de Portugal, inclusive, e o Legal, Edmilson hein? conseguiu ter um co-orientador que entende bem de estudos quantitativos e o ajudou e entramos os cinco nesse artigo. Bom, então, essa foi a ideia, então, de estudar baseado nos times, nos clubes de futebol do Campeonato Paulista, que participaram do Campeonato Paulista 2017. Estudar o quê? Os recursos, as técnicas, ali, entender qual é a eficiência técnica que os clubes possam vir a ter com os recursos que têm. É claro que a gente, assim, você fala de recursos, você fala para São Paulo, que tem um CT, Corinthians tem CT, Santos tem CT, Palmeiras tem CT, então você fala assim, nossa, então a eficiência técnica desses clubes tá lá em cima, né? Mas aí quando você começa a olhar por que um time de menor porte passa a ser campeão paulista sem tantos recursos de eficiência técnica, sabe, Sim. Alex? Como é interessante esse tipo de Uhum. coisa, né? É o futebol, né? É o E o futebol. O que vale é futebol, gol para dentro. não, é verdade. O futebol é um esporte que tem uma característica interessante, né, do meu ponto de vista. A gente até bateu um papo sobre isso. É muito difícil que um azarão ganhe um campeonato. Né? Não é impossível, é difícil. Né? É diferente do. Aliás, ao contrário, né?
No vôlei, no basquete, nós temos essa situação muito difícil. No futebol, a cada ano, ou num intervalo um pouco maior, um pouco menor, nós temos sim a presença de uma surpresa, de um azarão. Então, o que você vai apresentar aqui para a gente é muito interessante sob o ponto de vista de que a gente não tem somente os clubes de maior poderio econômico, né, chegando lá na frente. Né? E aí dá até a gente para pensar, mas tá, então se existe a capacidade absoluta na parte esportiva, não precisa de investimento, também não é verdade. Né? Então, eu acho que essas coisas todas você conseguiu perceber na pesquisa. Né? Aliás, vou até sugerir aqui, quem está no Instagram, acesse o link que está na biografia para acompanhar a transmissão que está rolando aqui no YouTube. Mas eu acredito que você encontrou diversas surpresas aí no decorrer da pesquisa aí com os colegas, não é mesmo, Adriano? Essa situação, porque você fica assim, caramba, como é que pode, né? Então, no nosso senso comum time grande, eficiência técnica lá em cima, né? E, na verdade, o que o Edmilson conseguiu, inclusive, demonstrar em outros estudos também, que mais ou menos, mas enfim. Bom, eu vou então aqui só avançar aqui em alguns slides Fica à rapidamente, vontade, tá bom? fica à vontade. Bem rápido, né? Então, por exemplo, o que a gente discutiu foi sobre as questões de estratégia, né? O que os clubes adotam como estratégia diferencia, né? Então, por exemplo, Chapecoense, né? Uhum, Um clube pequeno e eficiente em termos de valores, né? Ponte uhum, Preta, como é que ela sobrevive, né? Então tem uhum, muita coisa, muito time que acaba, né, de certa forma, construindo uma eficiência por outros meios, pelas estratégias, né? Pelos recursos. E aí, assim, rapidamente aqui, que não é muito foco, mas quando a gente está começando a falar de algum estudo acadêmico, a gente tem que usar uma teoria por baixo, e a teoria usada foi da visão baseada em recursos, que é uhum. uma teoria muito conhecida, e a gente, de certa forma, já se conhece, já se fala, né, dos recursos das empresas como entendimento de estratégia, né? Então, por isso, aqui você está vendo que a visão baseada em recursos é uma das importantes estratégias para a compreensão de como as organizações desenvolvem fontes de vantagem competitiva sustentável, né? Então, isso a VBR, a RBV explica um pouco isso, tá? Outra coisa importante, a RBV também explica como consequência de dotação de recursos únicos, e que são replicáveis na empresa. Então, por exemplo, vamos lá, um recurso do São Paulo Futebol Clube para sair desse marasmo hoje chama-se Muricy Ramalho, Uhum. né? Um recurso de uma pessoa que conhece os bastidores de cima a baixo, por exemplo, né? O recurso o Palmeiras, um recurso que foi substituído e que passou a funcionar, o técnico, né? Aliás, seu xará de De sobrenome, né? apelido. E a gente tem a percepção de que quando falamos em recurso, nós não estamos falando só de recurso financeiro, né, de capital financeiro. Aliás, falando com professores aqui, né, com o professor Aguinaldo, a gente consegue levantar a bola aqui para diversas pesquisas, né? Sim, Capital intelectual, né? Você falou do Muricy Ramalho, isso. capital intelectual. E aí vou puxar aqui para o meu lado de contador, como é que isso não está representado no balanço patrimonial, né? Essa, não é possível mensurar, né,
qual é o valor econômico que poderia ser atribuído ao Muricy Ramalho ou profissionais com o papel que ele ocupa, por exemplo, e nos outros segmentos empresariais também, né? A gente está falando de futebol aqui, mas em qualquer segmento. Imagina Bernardinho, então, hoje, o que representa. Quanto uma pessoa como essa representa, né? Como seria a mensuração disso para figurar no balanço patrimonial? Que trata-se de um ativo verdadeiramente, né? Então, parênteses aqui, fica aí a dica de pesquisa também, mas vamos lá. Exatamente, e você tocou no ponto. E recurso, então, é infra e pessoas, né? Capital humano e intelectual, como você falou, né? Bom, nesse contexto, então, e aqui um recorte importante, porque a gente não pode não dá tempo, não tem como. Uma publicação dessa que foi encaminhada em 2019 saiu na revista acadêmica em janeiro de 2020, um ano, 9 meses depois, digamos assim. Foi o tempo e ainda foi rápido, viu, esse processo. Então, e olha só, o recorte foi dados de 2017, não foi dados de 2018 nem 2019, até porque nós não tínhamos balanços fechados 2019 e tinha que ter um recorte. Então, olhando para os dados de 2018, para os dados de 2017, 2017 estavam mais consolidados à época. Então, por isso esse recorte. E olha só, né? A gente pode daí, Alex, até olhar assim, depois de preenchido, depois de feito o estudo, aí você analisar assim e falar, puxa vida, então esses dados de 2017 conseguem refletir o que foi daí para trás? Sim, né? Dados contábeis, eles são praticamente o que eu falo, né? Diagnóstico é uma foto daquele ponto para você identificar para trás o que aconteceu. Não é cenário, né? Então não estou falando de futuro, certo? Perfeito. Você que entende bem disso, sabe claramente o que eu estou falando aqui, Sim. né? E a gente precisa de entender que os números ajudam para fazer uma predição, mas que ele reflete a realidade até ali, né? Então, qual era a nossa ideia? Tentar enxergar como, por exemplo, rede de alianças. O que é rede de alianças aqui na literatura? Para nós, na prática, é o cara que vende jogador, o cara que leva e traz jogador, entendeu? Então, aqui chama o agente. Então, aqui a gente chama de rede de alianças, porque esse cara, quando tem uma boa relação com um clube forte lá na Europa, por exemplo, ele pode levar o perna de pau da vida que o cara vai ser vendido, né? Quantos jogadores já foram vendidos, a gente considerando que não tem lá grande coisa, não joga bem, mas que foi vendido a um preço de ouro, né? Tem jogador que nós, torcedores aqui, né, no Brasil, conhecemos lá na seleção brasileira. E o cara nunca jogou aqui, não teve nenhum destaque no futebol brasileiro, né? E nós tomamos conhecimento da existência do jogador quando ele chegou na seleção brasileira, sabe-se como. Mas muito esclarecedor isso que você falou dessa rede aí, né? Por meio dessa conexão. E isso é uma eficiência também que o clube pode estabelecer relações, né, com agentes, gerando para si benefícios, né, e isso não necessariamente envolve o emprego de um recurso, né, um investimento. Aliás, é lógico que tem um investimento nas categorias de base. Aliás, isso aqui foi até pauta, né, de um encontro recente com a Márcia, contadora do Santos Futebol Clube, que esteve aqui conosco. Mas a distância, né, desse investimento para o benefício por meio de uma relação como essa aí é muito grande, né? Esse benefício é extremamente vantajoso, muito bacana essa colocação. Que, aliás, o Santos como investe na molecada, né? Como investe, não é só investir, né? Como investe e aproveita, né?
né? Certamente. Como brota a molecada lá. Então, aqui saíram duas, para o artigo ficar um pouco parrudo, assim, bonitão e tal, para publicar numa revista importante. E uma revista, essa revista, a Internext, ela é feita para assuntos de negócios internacionais. Então, como é que eu conseguiria fazer uma conexão de eficiência de um assunto de campeonato paulista com essa conexão de negócios internacionais? Então, para isso, a gente resolveu incluir a rede de alianças e medir a eficiência técnica, e, inclusive, né, já falamos, medindo os recursos intangíveis, como, por exemplo, o, o jogador ou o técnico ou uma pessoa que tem ali um alto valor agregado para aquele clube. Eu duvido que não que eu não acredite que possa dar certo, mas com certeza se eu falar assim, Muricy tem a ver com a cara do São Paulo, você concorda comigo que mesmo que você diga assim, não, traga o Muricy para o Corinthians, né? Pode ser que ele dê certo, mas na nossa cabeça, na nossa mente, a gente acha que vai dar mais certo ele no São Paulo do que no Corinthians, porque ele conhece tudo do São Paulo de cima a baixo, né? Exatamente. Uma projeção de benefícios gerados aí por meio do uso do seu intelecto, do seu know-how, já se altera, né? Uma coisa é ele, porque ele teria, no caso do Muricy aí, quebrar uma barreira de rejeição com a torcida, a identificação dele com o São Paulo, assim como o Rogério Ceni hoje chegar para treinar um clube diferente do São Paulo Futebol Clube, ele passa por isso também. Até hoje ele passa no Flamengo. Se ele não tivesse ganho se ele não tivesse ganho ontem, hoje ele já estaria queimado lá, né? É verdade. Faz todo sentido. Né? Até hoje, né? E complica, né? Eu tô falando do São Paulo porque você sabe que eu sou deu São para perceber por quê. Mas dá para falar de Corinthians e Palmeiras Claro, tranquilamente. Mas, enfim, a pergunta que foi aposta, né, na época foi assim: quais clubes se destacaram em eficiência técnica no uso dos recursos intangíveis a partir da formação de alianças estratégicas proporcionadas pelas transferências de jogadores? Então, envolvemos aí os recursos intangíveis e incluindo, né, essas pessoas que são lançadas na formação, né, os jogadores, e essa transferência, inclusive, para grandes clubes da Europa, né, principalmente, porque é o nosso mercado principal, né? Tanto Europa, agora também um pouco mais a Ásia, ainda de forma pequena, né? Aí você talvez tenha pessoas que sabem mais, né? Mas é um pouco ainda pequeno Estados Unidos, né? Sim. Então essa era a pergunta, e daí veio uma fundamentação teórica pensando em RBV e eficiência operacional, e aí a gente tirou duas grandes, né? Assim, dois grandes entendimentos sobre RBV relacionado às percepções organizacionais, especificamente clubes para empresários e a parte desportiva, né? Onde a principal tarefa é maximizar valor através da implementação de recursos e capacidades, né? O segundo ponto foi o nível máximo de desempenho do uso dos recursos, que denomina-se eficiência técnica organizacional. Então, daí a gente tirou a teoria, vamos dizer assim, para o nosso entendimento do que a gente precisava medir, tá? Eu vou me atentar, vou me prender, vou ficar menos aqui, porque eu sei que muita gente não gosta muito disso, mas, enfim, faz parte da construção de um artigo, você colocar por trás uma teoria e tentar fundamentar nessa teoria. Um artigo, a sua tese, dissertação de mestrado e tese de doutorado tem que ter esse caminho.
Segunda fundamentação teórica tem a ver com as redes sociais. Olha só que interessante, eu vou mostrar daqui a pouco um gráfico, que eu acho que você já teve contato com ele, que mostra lá um monte de ramificações. Essas ramificações, elas não são feitas por mim ou pelo Edmilson, não, a gente coloca os dados num software e esse software mede, coloca, né, bolinhas, identificando os agentes e esses agentes relacionados aos clubes de futebol, porque a gente tem essa informação, a gente tem esse cruzamento, né? Que time vendeu para que time, o time A vendeu para o time B e quem foi o agente no meio do caminho, né? Qual foi o jogador e quem foi o agente? Aí, quando a gente coloca isso num software, aí ele mostra essas ramificações e mostra, inclusive, a importância das conexões entre o clube A e o clube B. Por exemplo, agentes que costumam negociar sempre com o Corinthians, né? Sempre o mesmo, que vai estar lá olhando o jogador que tem um grande desempenho, aí olha uma oportunidade lá na Europa, ele vai lá e faz o negócio, né? E leva o jogador para a Europa. Com 18, 19, 20 anos, hoje a gente já vê muitos deles, né? Que Éder, por exemplo, foi para a Itália cedo, jogou na seleção italiana, e agora que está voltando para o Brasil, no São Paulo, né? E com 35 anos de idade, ele é um ítalo brasileiro, né? Ele tem passaporte brasileiro, jogou lá há muito tempo, né? Então, o que o agente fez? O levou e falou: você vai para a Europa e vai jogar por lá, e o cara acabou se desenvolvendo tanto que foi jogador italiano, né? E aí. Né? Desculpa, eu te cortei. Pois não, que é isso? Nessa essa reflexão aí, que é o seguinte, agora falando um pouquinho falando sobre o ponto de vista das repercussões, né, do noticiário esportivo. Acho que você, eu, né, nós somos consumidores de programas esportivos, de debate. Sim. E tudo mais, né? E assim, a figura do agente é sempre associada aos clubes sob o ponto de vista das vantagens, né, para alguém, não necessariamente lícitas, né? Porque tem muita crítica, né? O cara levou vantagem e etc, né? A gente não está aqui para fazer nenhum juízo de valor, nada disso. Sim. Mas onde eu quero chegar? A gente pode considerar isso, agora falando do ponto de vista aqui de pesquisadores, etc., essas relações como intangíveis, né? Uma capacidade de... Claro, se eu for trazer para a técnica contábil, né? Aí a gente não consegue contabilizar isso, né? Essa relação. Mas, deixando um pouco de lado a questão dos CPCs, aí os pronunciamentos técnicos contábeis, falando de uma essência contábil, né, dentro da ciência, essa relação, ela tem uma capacidade, uma relação como essa, gera benefícios para o clube, né? Então, uma vez que isso é algo sólido para um clube, também a gente pode olhar por esse ângulo, né? Um intangível, né? Um gerador de benefícios, né? Um recurso gerador de benefícios, né? Interessante. Eu vou confessar que eu nunca tinha pensado nisso, na verdade, né? Nunca tinha pensado nisso. Sempre Sim. E aí, como você falou, como medir esse intangível, né? É muito difícil, a gente sabe. E, bom, se medir aquilo que já está nos balanços e nos demonstrativos já é uma coisa difícil, né? Imagina medir o que é intangível, né? E olha só, por uma pesquisa dessa, a gente tem que passar por um protocolo de pesquisa, inclusive, né? Buscar dados que são dados secundários, então, dados primários e secundários. Então, tentar entender esses dados, como eles estão inseridos num balanço, numa transfer market, por exemplo, né?
Você precisa entender, buscar, saber de onde, como você vai cruzar essas informações. E olha só, depois de uma primeira técnica, que é essa coleta documental ou dos dados, né, ali para você ir jogando em uma planilha, colocando numa planilha, a segunda é saber qual é a análise técnica estatística apropriada para fazer esse cruzamento. O Uhum. Edmilson tinha acabado de estudar uma técnica chamada análise envoltória de dados, que ela é usada para você fazer análise de eficiência, eficiência e desempenho. Então, você pegar dados de balanços demonstrativos e cruzar essas informações com outros elementos, essa técnica ajuda muito. E o Edmilson conhece bastante sobre o DEA. Colocar isso numa ferramenta, numa técnica, enxergar de uma técnica estatística o que sai dali dos números, e às vezes, Alex, vou te frustrar nessa hora, nem sempre uma pesquisa com esses dados sai aquilo que você achava que poderia sair. Não sai o esperado, né? É O mesmo. que o que às vezes faz parte da pesquisa. Você sai frustrado, mas é o que surgiu. Um exemplo, uma professora nossa, que minha e do Edmilson, professora Maria do Carmo, ela faz pesquisas para São Caetano do Sul. Ela fez, né, muitas pesquisas para São Caetano do Sul. E uma vez ela estava medindo, estava fazendo uma pesquisa sobre saúde e alguma relação com o fumo. Qual é o nosso conceito? Que você que é um consumidor, né? Isso é o senso comum. Consumidor de cigarro, né? Automaticamente você tem uma relação de saúde é, é, mais comprometida do que uma pessoa que não fuma, né? Na hora que aparece uma coisa na pesquisa dizendo que nem tanto, mais ou menos, você não tem como estrangular aqueles dados e falar, ah, não, me mostra que essa informação é verdadeira ou falsa. Talvez você, como pesquisador, errou na técnica de buscar essa informação. Então, é, você tem que pensar numa segunda alternativa para buscar a informação para validar se ela é verdadeira ou falsa. Né? E quando você já tem dificuldade na largada? Porque eu vou te confessar uma coisa. Eu prometi para mim mesmo que eu ia me conter para não fazer determinadas críticas. Profissional da área tem licença poética para criticar Pelo amor de Deus, Alex, colegas, comigo né? você me falar isso? Ah. Mas olha, eu não ia falar nada, mas vou ter que falar porque estou percebendo que impacta também no trabalho como este, né? O que eu estou querendo dizer aqui? Desde 2005 existe norma contábil para padronizar as práticas nos clubes de futebol, né? E isso aí já vem passando aí por revisões, etc. Eu já fiz parte de grupo de estudo do Conselho Federal, hoje tem um outro grupo e tudo mais. Ok. Contudo, os clubes dão tratamentos diferentes para os mesmos eventos. Então, eu, como alguém que estuda e pesquisa o setor de futebol, etc., há muito tempo, já sofro com isso, né? Então, impacta absolutamente, né? Na verdade, Ignaldo, Claro. prejudica. Né? Além da questão que você colocou aqui para a gente, nós já estamos falando de uma base de dados que nela já existe uma determinada divergência quando se fala em comparação com os clubes, entre os clubes, né? Sim. Alex, é interessante você trazer agora esse assunto, porque um, eu falei assim para o Edmilson, olha só como eu subestimei no início. Falei, Edmilson, tranquilo, pode deixar que eu pego essa parte de eficiência olhando os balanços dos clubes de futebol. Mas por que eu subestimei? Porque eu estou tão acostumado em entrar no site da B3, pegar os balanços das empresas de capital aberto, que praticamente está tudo no mesmo lugarzinho ali, sabe? Caixa, tá lá, uma conta de caixa padrão.
né? Goodwill, que tem lá nos balanços e tal, tava facinho, tranquilo. Falei, nossa, que beleza. Quando ele falou assim, vem cá, vamos fazer uma análise Mal aqui. sabia você que ia encontrar surpresa. Surpresa, meu amigo. Eu tive que, às vezes, entender, ler quantas vezes eu fiquei com o Edmilson, horas no mesmo balanço, tentando entender, e aí tentando investigar se tinha, em algum momento, nota explicativa de uma determinada conta que pudesse explicar a eficiência operacional. Não tinha, não tinha, e não tem, suponho que não tem até hoje, como você está falando. Não tem. Aliás, eu falo que não tem porque eu uso o balanço dos clubes de futebol nas minhas aulas, até hoje, nas aulas de gestão financeira. Né? O nível Isso, melhorou bastante, mas existem isso, elementos pontuais divergentes ainda, né? isso. Não vou roubar aqui a tua abordagem, mas um exemplo rápido. Receita com bilheteria de jogos, né? Isso, ótimo, bem lembrado. Tem clube que lança pelo o bruto, né, do boletim Sim, financeiro, e tem clube que lança, contabiliza a partir do líquido, ou seja, a arrecadação dos jogos menos os gastos, quanto sobra, né? Aí lança a sobra. Enfim, isso aí, só sim, esse já é um dos pontos divergentes que até hoje aparece. sim, exatamente, tem razão. O Edmilson continua aí, né? Tá firme e Sim, forte, ó. Tô vendo. tá aqui com a Ah, gente. olha só o comentário que eu li agora, enquanto você estava falando aqui. O Edmilson, a tese dele, intitulada Competitividade Financeira e Esportiva em Clubes Profissionais de Futebol do Brasil, foi encaminhado para premiação. E ele recebeu lá uma premiação por ter feito essa tese de doutorado. Olha que bacana, né? Bacana, parabéns, hein, Edmilson. Ó, eu não vou fazer igual o Danilo Gentili faz lá nas entrevistas dele. Se bem que isso aqui não é uma entrevista, porque eu não sou entrevistador, obviamente. Mas, Edmilson, queremos você aqui. Vamos, Aê! vamos bater Vamos um lá, papo vamos. também, explorar aí eu- a tua vivência. Com certeza, você vai ver como vai ser bom. Então, passamos por 4 etapas, entre elas a formação, inclusive, das redes sociais. Bom, então, vamos lá. Fazendo toda essa análise, desculpe, reforçando esse ponto da coleta. Na coleta, então, buscar custos, como você falou, hoje em dia está mais fácil, mas nem todos os clubes respeitam exatamente essa divisão que pode ter em receitas, em custos, para contribuir. Né? Isso, acho que isso é fundamental. Bom, o primeiro resultado tem a ver com a eficiência técnica em clubes de futebol. E aí, os clubes brasileiros, depois de ter analisado os paulistas, o Edmilson acabou estendendo para os brasileiros nessa apresentação, nessa técnica, e a gente estendeu o estudo, porque precisava ter uma massa significativa de informações. E aí a gente começou a enxergar, né, que, por exemplo, os clubes, né, aqui em ordem alfabética, quais são eles, né? Além de Corinthians, de Palmeiras, de São Paulo e olha só, aqui não tem Santos, né? Entre eles, então, os brasileiros participantes da rede. Os scores 2016, 2017. Qual foi o resultado? Os times com ordem de eficiência são essa aqui é a ordem de eficiência, tá vendo? Atlético Mineiro em 2017, 2016, 0,89. Em 2017, 0,85. Então, de 0 a 1, vamos supor que o Atlético Mineiro tem um score de eficiência financeira de 89% no ano 2016 e de 85% no ano 2017. Dá para entender isso? Então, clubes que aqui é praticamente então é um ranking da eficiência financeira. O recurso
depois de analisado os custos, depois de analisado bilheteria, depois de analisado aquelas informações que a gente tinha comentado, cruzando todas as informações, nós chegamos a esses resultados mostrando o ranking. E aí, se você olhar, o Atlético Mineiro, ele foi campeão da Libertadores. Me ajuda, Alex, eu não me lembro, foi recente. 2013. 2000 e... Hã? 13, 2013. né? Uhum. Exatamente. Então, ele soube aproveitar desse recurso financeiro? Provavelmente, a gente não pode afirmar com certeza, mas o Atlético Mineiro soube aproveitar desse resultado financeiro até 2017. Não posso dizer depois, tá certo? Posso dizer até antes, até 2016, 2017. O Atlético Paranaense sempre foi um time, olha a surpresa, sempre foi um time mais enxuto, sempre foi um time assim que sempre fez as coisas, né, numa condição que possa caber no bolso deles, então tem uma eficiência operacional de 0,40, né? Mas então eles estão num ranking de 13º no ano. Bahia, 0,39. Ah, bom, vamos olhar para os maiores aqui, ó. O primeiro, 100%, Palmeiras. Ele soube aproveitar todos os recursos até aquele ano. E aí, não sei, você talvez consiga me explicar melhor se a gestão soube efetivamente operar ali todos os recursos que cabiam para poder chegar numa eficiência financeira de 100%. Ou seja, soube casar custos e receitas, né, com esse monte de informação que a gente cruza aqui. E assim vai. Essa eficiência repercutiu no esporte, por exemplo, né? E hoje, se a gente puder trazer essa pesquisa para hoje, a gente tem que ver a situação do esporte hoje, 2020, 2021, né? É um time que andou lá embaixo, né? O recurso muito baixo, muito É escasso. verdade. E assim, é interessante olhar esse ranking, né? Porque realmente a semente que o clube planta num momento onde dá foco ao equilíbrio financeiro, em termos esportivos, é uma semente colhida lá na frente, né? Eu, aqui há algumas semanas atrás, abordei algo nesse sentido com relação ao Flamengo, né? Que passou alguns anos sem ganhar título, beirando até o rebaixamento, É, mas equilibrando as finanças, reduzindo o endividamento, né? E aí, só que também é um desafio muito grande, né? Já falei isso algumas vezes, vou repetir aqui para quem não ouviu ainda. Eu não, eu acho que eu não vou viver o suficiente, nem você, enfim, na verdade ninguém, para presenciar, testemunhar o dia em que um presidente de um clube vai ser homenageado com um busto por ser o presidente que equilibrou as finanças do clube, né? Mas porque ganhou a Libertadores, o Mundial, com certeza, né? é, Então, é muito difícil isso, né? O caso que você falou do Palmeiras tem bastante relevância a, tem o potencial do seu patrocinador, né? Mas, por outro lado, não adianta injeção de recurso se isso é jogado pela janela. Precisa sim. ter gestão, né? Então, tudo se conecta, né? Tudo se conecta. A gente olha aí nesse ranking, clubes que não têm um histórico de títulos, né? Nacionais ou internacionais, e uma eficiência importante, por exemplo, a Chapecoense, que está ali, né? Quinto, em quinto. Exatamente. Ainda que tenha havido recentemente o rebaixamento. Ó, e o acidente foi 2018, se não me engano. Então, é, então eu não me lembro o ano, mas o Foi impacto véspera do meu aniversário, 2018. uh-huh, Não, foi pós o meu aniversário de 2018, eu me lembro. o impacto disso para a instituição é absurdo, né? Oh?
e, contudo, a gente consegue observar essa eficiência. Muito, muito bacana, muito, muito interessante. Hoje, lógico, né, trazendo para a realidade agora de 2020, 2021, tem também o efeito da pandemia impactando para as finanças de todos os clubes, mas Sim, existe aquela base, né, o gerenciamento de tudo aquilo ao longo do tempo e sempre, né, é uma ciranda, né? Tudo que se faz hoje vai impactar no futuro, né? Vide o Cruzeiro, por exemplo, aí, que a gente acompanha um cenário crítico presente, né? infelizmente, né? É. Infelizmente, um clube que teria tudo para. Olha só, então aqui é só os destaques, ó, o Palmeiras 2 anos seguidos, né? Hum. Bom, sobre a questão das alianças estratégicas construídas pelos clubes paulistas, né? São Paulo, Palmeiras, deixa eu só buscar aqui meu zoom para melhorar aqui. Espera aí que eu vou, olha só. O São Paulo aqui, né? O Palmeiras, a Ponte, o Corinthians aqui, agradando o meu anfitrião, vou trazer aqui o Corinthians. Olha só, Boa. aqui é a relação do Corinthians com outros clubes, para onde foram os jogadores, para onde foram as negociações foram feitas as negociações dos jogadores, tá? Então, o Corinthians aqui, por exemplo, vendeu o jogador, teve relação com Vitória, com o Clube Libertad de Asunción. Eu não me Hum. lembro agora o nome dos jogadores, agora é forçar demais, Ah, mas é porque a lista é grande, né? Teve jogador vendido para o Vitória e para o Bahia, né? Bom, hum. aliás, o Corinthians tem uma boa relação com os clubes do Nordeste, principalmente o Bahia e o Vitória, né? O Bahia. Tem o Al Nassr também, né? Tem uma relação. E, enfim, então tem uma relação. Tanto que, olha só, essa redezinha, ela demonstra que o Bahia tem relação também com Ponte Preta, né? Olha só, isso na transação de jogador. Então, Ponte Preta, semifinalista de 2016, 2017, teve negociação de jogadores com o Bahia, né? A Ponte, olha o tanto de clubes e se você olhar os times, né? O perfil dos times que a Ponte Preta negocia com clubes de nível muito assim de poder, né, financeiro bem menor, né? Mas também tem com com grandes aqui, né? Por exemplo, o São Paulo. São Paulo teve jogador negociado, se não me engano, foi o. Ai, caramba, fugiu agora. Atacante. Pato. Aloysio, Pato. Uhum. Pato. Eu ia falar do Aloysio. Não, Pato. Foi bandido. Uhum. É, teve negociação do Pato nessa época, então estava aqui. Mas, ó, São Paulo tem também uma série de outros times, né, internacionais. Manda ver. Teve um jogador do São Paulo vendido para a Chape na época e que, inclusive, ele faleceu no acidente do avião. Ele já estava lá 2 anos ou 3 já na E época, né? o estudo dessas relações, que a gente mencionou aqui bastante o relacionamento com os agentes, né? Hum, O benefício disso ele não é pontual só na transação. não, E também não atinge, eu não sei se isso é uma coisa que me ocorreu agora. Veja, você falou aí citou uma transação entre Ponte Preta e Bahia, né? é, O benefício para a Ponte Preta, pontual, tá? Agora, e essa transação, seja no mercado nacional ou internacional, ela também beneficia o clube formador, sim, né? Com um mecanismo de solidariedade, né? O benefício que um clube tem há de eterno por ser o formador, né? Todas as uhum, transferências, até um certo tempo, era somente relacionada a transações internacionais. Hoje existe isso no mercado nacional também. Então, realmente, existe benefício direto e indireto, né?
para quem, por exemplo, se essa transação, a Ponte Preta vendeu um jogador lá para o futebol italiano, exemplo, né? Se esse jogador foi formado em outro clube, este outro clube terá benefício do mecanismo de solidariedade nesse momento e em momentos posteriores, quantas forem as transações ao longo da carreira do jogador, né? Então, isso aí já é uma abrangência muito importante também de desempenho, né? No ponto de vista aí da pesquisa que vocês fizeram. E faz sentido, né, Alex, ter principalmente o clube formador precisa fazer parte desse, Claro, né? Não, claro. Ele que é o provedor da matéria-prima, é. né? Dessas transações todas. E olha só, o Audax, que foi um clube que participou dessa relação, ele teve 9 saídas e não recebeu nenhum jogador. O Cruzeiro teve 9 saídas e nenhum jogador. O Atlético Mineiro teve 5 saídas e nenhuma volta. O Corinthians teve 22 entradas na época e 5 saídas. Olha como a coisa, né? Interessante esse grau de saída, tá? Não necessariamente é por unidade, tá? Depende da nossa medida aí. Mas esse grau de saída determina exatamente essa proporção entre saídas e entradas. E se você olhar, por exemplo, a Ponte teve muitas entradas de jogadores e poucas saídas, efetivamente, mas teve negócio, como a gente demonstrou lá. E assim os outros clubes, né? E aqui nessa relação, ela tinha a ver com para que clube foi o jogador, né? Então, o Audax teve, por exemplo, 9 saídas, entre eles teve o Bolívar de La Paz. Essa demonstração de times internacionais é porque a gente precisava, de novo, fazer uma relação do artigo com uma condição de gestão internacional. Então, por isso, a gente teve essa estrutura de saídas. Se a gente começar a olhar as saídas, né, você olha as saídas e vê que os clubes efetivamente procuram fazer realmente negócios entre jogadores para clubes que estão fora do país, primeiro porque não querem beneficiar o seu principal rival, né? E segundo porque também não querem não só o principal rival, mas também porque querem ganhar com o momento do dólar, né? A conversão moedas, coisas assim. Né? Bom, Também. pois não. Tô acabando aqui, tô até pensando, vendo aqui, Tá tranquilo, fica só tranquilo. último slide aqui, então nas alianças estratégicas, foi possível identificar que o Palmeiras realizou o maior número de alianças na rede. Essa foi a conclusão do estudo, por meio de transferência de jogadores. E nas conexões a gente conseguiu ter a confirmatória disso, tá? Os scores de eficiência forneceram também evidência de que o Palmeiras atingiu o nível máximo de desempenho financeiro, como eu mostrei lá, né? Demonstrando, inclusive, valores de custos de atletas em formação e informados. Olha, e aqui eu vou confessar uma coisa para você. Muito se dá para chegar a essa eficiência, porque a gente consegue claramente identificar os elementos no balanço patrimonial. E eu, assim, até a época, nem todos tinham todas as informações visivelmente que a gente pudesse enxergar tudo ali. Então, pode ocorrer uma falha do pesquisador nesse momento. Né? E a gente tinha essa preocupação. Entrava, bisbilhotava informação até extrair a informação correta. Né? Enfim, basicamente é isso, Alex. Então, em relação à parte de pesquisa, da técnica da pesquisa que foi usada, né, dá para a gente, então, analisar como eficiência técnica, a gente pode usar
uma técnica importante, adequada para chegar àquela informação, de modo que a gente consiga tirar conclusões, enxergar quais são as tomadas de decisões dos gestores, seja um clube, seja uma empresa, seja um clube de futebol, seja uma empresa. Tá? Basicamente é isso, Alex. Poxa, maravilha, muito legal, sabe? E você vê, a gente existe um olhar muito focado no campeão, né? Então, foi campeão, tá? Não foi campeão, performou mal, fracassou, né? Mas veja a construção de tudo isso, né? Nesse ano, o ano objeto da pesquisa, o Palmeiras ranqueou, ficou no topo, né, desse ranking de eficiência, mas ele não foi finalista do Campeonato Paulista, por exemplo. Né? Tampouco foi campeão brasileiro. Ele foi campeão brasileiro no ano seguinte. Né? Então, assim, essas referências mostram realmente aquilo que a gente estava falando mais cedo. Né? O que se faz hoje gera benefícios lá para frente. É isso aí. E um dos grandes desafios de um gestor no futebol, né, é administrar esse aspecto dessa pressão, porque o que acontece? Não ganhou o campeonato, o muro é pichado no dia seguinte, né? O carro do cara é apedrejado, do gestor, do jogador, etc. Acontece que o processo de gestão está correndo e gera frutos. Olha o Palmeiras hoje, né? Não tem influência do que aconteceu aí no período da sua pesquisa? Absolutamente, sim, né? Absolutamente. Claro que a gente está falando de cenário, mas mediante o que tinha lá atrás, dá para fazer essa análise preditiva. Né? Exatamente. Poxa, Aguinaldo. Alex, espero que você tenha gostado do assunto. Muito, bastante. Fico muito agradecido a você, a todos que acompanharam, Edmilson aqui também, coautor do artigo, acompanhando aqui a nossa transmissão. E fica o conteúdo aqui disponível, vou colocar aqui o link, né, para quem tiver interesse na leitura integral deste material, né? Eu já tenho aqui comigo e já quero deixar aqui o convite também pelo seguinte, a gente tem outras coisas para conversar a respeito desse segmento, né? Então, eu vou aqui me despedir de você com o meu agradecimento, despedir aspas, né? Porque o convite já fica feito para uma nova rodada e também para estudantes, para pesquisadores, todo mundo que tiver interesse, tem muito assunto para a gente pesquisar, né? A gente falou aqui da questão do capital intelectual e, por exemplo, só para finalizar da minha parte, em 2009, o grande gerador de benefícios para o clube, né, falando de jogador, foi o Ronaldo. E no ativo do clube ele não figurava, né? Por uma questão técnica, tá? Então, como é que a gente pode produzir, mensurar, etc., levar para o balanço patrimonial? Porque, afinal de contas, tratava-se de um ativo, né? No caso dele, dos mais valiosos. Né? Então, estou falando isso porque fica aí a bola, né? Levantando a bola para pesquisas. Aguinaldo, vou pedir uma palavra final sua, agradecendo muito pelo seu tempo, parabéns pelo trabalho a você e aos colegas autores, e espero que você esteja conosco aí brevemente. Então, por favor, deixa aí um seu recadinho final. Alex, como é que as pessoas podem te encontrar, seus contatos, o canal YouTube, o que você quiser dizer aí, fica à vontade. Alex, seu pedido é uma ordem. Aliás, toda vez que eu falo Alex, a Alexa confunde aqui você. Opa! Toda vez eu fico falando Alexa e ela vem. Ela já quer saber o que é para fazer. Mas, enfim, obrigado pelo convite. Você sempre traz pessoas interessantes para cá para o canal, tenho acompanhado, obrigado. Para me achar no LinkedIn é só linkedin.com/in/Aguinaldo A, é muito fácil. Legal. Ou então procurar como Aguinaldo Antônio dos Santos no LinkedIn, primeiro caminho fácil aí. LinkedIn é o melhor
para esses mundos aí. Tem um canal no YouTube chamado Inteligência Competitiva de Mercado, embora eu trate um pouco da parte tecnológica, de como tratar, extrair dados e dali fazer alguma mineração dos dados, eu também consigo fazer alguma conexão com essa parte de gestão, tomada de decisão também. Então, é interessante isso. E tem o GI, que é o Grupo de Excelência em Inteligência Competitiva, que eu participo. Tem alguns vídeos, algumas palestras que temos organizado lá. E você também está convidado para vir participar do meu canal qualquer dia aí. Obrigado. Pô, com o maior prazer, Rinaldo. Bacana. Então, meus caros, agradeço a todos pelo tempo oferecido aqui a nós, acompanhando esse encontro. Por hoje é só, e já fica o convite, semana que vem tem mais, hein? Toda quarta-feira, não sei se tá, minha tela tá aqui. Toda quarta-feira às 20 horas, um encontro do Contábil FC. Muito obrigado a todos, um grande abraço, um bom restante de semana e até semana que vem.